Vamos falar sobre o caso da Embaixada da Hungria. Esse caso foi arquivado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar a ação contra Jair Bolsonaro, que apurava a suposta violação de medidas cautelares e tentativa de fuga no episódio em que o ex-presidente se hospedou na Embaixada da Hungria em Brasília. Aquela estadia na sede da representação húngara no Brasil tinha sido revelada pelo jornal norte-americano The New York Times no dia 25 de março. E o jornal trouxe à tona que Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria, levantando suspeitas de que estaria tentando evitar sua prisão dias após ele ter tido seu passaporte apreendido por determinação de Alexandre de Moraes e de ter tido 2 de seus mais próximos assessores terem sido presos, né? E o fato ocorreu, né, essa estadia de 2 dias no Carnaval, no início de fevereiro, e o Bolsonaro estava com o passaporte apreendido, então, porque ele é alvo central aí do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil entre o final de 2022 e o começo de 2023. Então, o Alexandre de Moraes pediu explicação para o próprio Bolsonaro, depois pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e que emitiu um despacho que não havia elementos para comprovar aí uma tentativa de fuga, e o Alexandre de Moraes seguiu aí a PGR e decidiu arquivar esse caso. Embora juristas entrevistados aqui no Fórum 11:30, na revista Fórum, defendessem que sim, o Bolsonaro descumpriu uma cautelar, descumpriu a ordem do ministro ao ter ido se refugiar numa embaixada que não tem aí a jurisdição do Brasil, ou seja, ele não poderia aí ser preso ou sofrer um mandado de busca e apreensão dentro de uma embaixada. E para vários advogados, Fernando Fernandes, o Augusto de Arruda Botelho também aqui entrevistado na reportagem da Fórum, diz que seria um clássico motivo para a decretação de prisão preventiva. Pedro Serrano também aqui foi na mesma linha, e mais está arquivado. Por que vocês acham que o Alexandre de Moraes decidiu arquivar o caso e não ir para frente com uma prisão preventiva, o que seria normal se fosse em qualquer outro investigado que não o Bolsonaro? Sinara. Olha só, ontem eu até botei no Brocou essas opções como na enquete, né? Eu acho que, além do fato de não ter como provar que ele foi para a embaixada para fugir, né, do país, eu acho que teve uma pitada aí de estratégia política por parte do Alexandre de Moraes, né? Para ver, olha, tanto não é perseguição que ele foi lá na embaixada e eu arquivei a ação. Eu acho que tem esse ingrediente, tá? Mas eu acho que o mais forte é que não tinha. Como que ele poderia provar, né? O cara foi lá para a embaixada, passou 2 dias na embaixada, como que o Alexandre poderia? O que eu achei que era a parte que fica mais difícil de sustentar é que uma embaixada não é território de país estrangeiro aqui, né? Esse entendimento, durante a ditadura, era esse, o entendimento era esse, né? Se você entrasse numa embaixada, você tinha salvo-conduto contra o governo local. E da maneira que o Alexandre colocou, acho que já fica até a vacinação. O Bolsonaro não poderá tentar isso no futuro, porque com esse arquivamento da ação, ficou garantido que o território de uma embaixada não se trata de país estrangeiro, né? Eu acho que ele se vacina dessa maneira para uma possível fuga de Bolsonaro, pedido de asilo no futuro. Já tem essa jurisprudência de que o território da embaixada não é território estrangeiro. Rovai. Não, eu sinceramente, eu entendo a estratégia do Xandão das massas. Acho que eu até avisei aqui
que ele não prenderia o Bolsonaro. Minhas fontes xandonísticas disseram isso. Eu falei claramente, né, que o Xandão tinha uma estratégia, expliquei qual que era, e a denúncia ser encaminhada à PGR, a PGR devolver, né, ir para o grupo ali, né, como é que é o grupo? Não é grupo que fala, mas enfim, para onde tem ali 5 juízes, naquele grupo fechar o 5-0, que ali só tem juízes que votariam no entendimento do Xandão com ele, inclusive o Fux, então seria 5-0, ir para o pleno e fazer 9-2. E aí sim abrir recursos tal e prender o Bolsonaro. Ele quer fazer o caminho das pedras todo direitinho. Ele não quer pegar um atalho. Quando isso veio, ele ficou muito puto, porque ele falou, caraca, vai ser... Então, ele meio que jogo combinou com o Gonê de, olha, não me mande aqui um pedido de prisão, pelo amor de Deus. E o Gonê não mandou. Então, a gente tinha dito aqui, quem assiste a gente falando, eu faltei nessa aula, eu falei uns 2 dias isso aí, faltou 2 dias, eu vou colocar aqui, tirar a estrelinha que você tinha comigo. Olha, falei isso aqui, repeti, e ele acabou fazendo isso. Havia, e eu disse à época, uma chance de ele meter uma tornozeleira eletrônica, né, ao invés de prender. Seria uma extrema humilhação para o Bolsonaro. Mas o Xandão, como as coisas deram uma acalmada, eu acho que ele falou, vou fazer de conta que não vi nada. Vou sair de... Porque até a tornozeleira poderia criar um fato político. Já imaginou um monte de gente andando com imitação de tornozeleira eletrônica no Brasil? Somos todos tornozeleira eletrônica. Ia ser uma... As pessoas compraram aquele perfume de urubu que eles venderam. Aliás, o perfume saiu... Sinara, você que entende... Eu sei que a Yara é professora, mas você entende de moda também. E você viu o maquiador... Fechou a lojinha. Eu fiz a live sobre isso. Essa história é uma história muito mal contada, e a Polícia Federal deveria investigar. Vejam só. Esse homem lançou, né, esse maquiador, lançou um perfume do Bolsonaro, que, segundo ele, vendeu horrores, em 6 dias se esgotou, tá? Aí agora ele está dizendo que o site dele foi fraudado, porque tem mais de 300 reclamações naquele site Reclame Aqui de pessoas que não receberam perfume, tá? E ele disse que o site dele foi fraudado por golpistas. E o que é que ele vai fazer? O que é que você faria se você tem um site e é fraudado por golpistas? A primeira pessoa que você procura é quem? A polícia, certo? Não, ele não vai procurar a polícia, ele vai apenas fechar a loja. Ele vai fechar a loja. Ele não vai pedir investigação dos supostos fraudadores. Você acha possível, Rovani? Aí tem coisa, gente. Aí tem coisa. Por que ele não quer que os tais fraudadores sejam investigados? Acho estranho. Muito estranho. Olha só, deixa eu ler aqui os superchats, aqui agradecer a galera. Jamile Grilo, vai o brilho da Sinara, só deixa o programa mais lindo ainda, né, Dri? Sim, tanto é que agora a gente tem Sinara 2 vezes na semana. Segunda e quinta. Segunda e quinta para fazer o giro aqui conosco. E a Kátia Chaves diz, bom dia, gente querida, vamos colaborar com a TV Fórum? É isso aí. Bora. Como é que terminar essa história aqui, Dri, com o Rovai? Termina de ler. Aí eu queria só pontuar uma coisa com o Rovai. Bora pingar, comunidade Fórum, bora! E a Joana Guimarães manda aqui um super sticker. Muito obrigada, galera. Bora colaborar para a manutenção aqui da TV Fórum, manutenção e crescimento, né? Cada vez mais programas de qualidade aqui para você. Pode falar, Sinara.
Não, porque eu queria que o Rovai comentasse esse trecho da decisão do Moraes, tá? O ministro afirma que, embora os locais das missões diplomáticas tenham proteção especial, eles não são considerados extensão de território estrangeiro e que, por isso, Bolsonaro não cometeu violação à medida cautelar de se ausentar do país, né? De proibição de se ausentar do país. Você não acha, Rovai, que no futuro, se Bolsonaro buscar abrigo em embaixada, essa decisão pode ser usada contra ele? Eu acho que sim, mas de que maneira, né? Talvez fazendo o que fizeram com Assange na embaixada do Equador em Londres. Cerca a embaixada e ele fica em prisão dentro da embaixada. Você espera até o cara, ou ele negocia a saída, ou ele vai ficar lá. Cria uma questão, uma crise internacional entre os países, do caso aí seria uma crise de menor impacto, né? Já que embaixada da Hungria, né, que ele ficou, Sim. Não é um país importante, não tem relações comerciais importantes com o Brasil, nem políticas, nem pipoca nenhuma. Eles ficam comendo vinagre lá, então não tem nem alimentação. A questão é essa. Eles provavelmente não deixariam ele sair de avião dali e ir para outro lugar, como se ele estivesse em outro país. Isso eu acho. Exato. Ele não conseguiria asilo, né, no país, porque se a embaixada não é território inviolável e essa decisão o beneficiou dessa vez, pode ser que no futuro prejudique. Esse Alexandre de Moraes não dá ponto sem nó, né? Não dá. Não, e ele está cuidando do fiofó dele, né? Para dizer o português claro, né? Cada movimentação dele, ele está pensando no país e nele. Talvez, em alguns casos, até mais nele, porque ele entrou numa situação, ele ia ser preso. O primeiro a ser preso na ditadura Bolsonaro seria o Xandão. Provavelmente eles prenderiam o Xandão antes do Lula, Sinara. Né? Então, já tinha até mandado a pessoa. De e olha, falsa. Eu não duvido nada de, nessa tentativa de prisão, matarem o Xandão. Né? Havia esse risco, ou o Lula. Deixar como eles fizeram, Sinara, como eles quase fizeram com o Chaves na Venezuela. Eles invadiram os lugares, foram pegar o cara, prenderam, tal, levaram para sorte, o Chaves tinha o apoio dos militares. O apoio dos militares que o levou de volta ao poder. Como eles quase fizeram. O Evo teve que sair fugido. Ele se escondeu lá na região de Cochabamba, lá, e ficou correndo de um sindicato para o outro. São sindicatos rurais, né, de cocaleiros. Ficou sendo até negociarem um avião, se não me engano, do México para capturá-lo, do governo mexicano, que pegou ele e saiu fugido, senão iam matá-lo. E aqui não seria diferente. Eles fizeram isso em 64, também não tendo apoio da maioria da população. Eles não tinham apoio, era mentira. Em 62, o Jânio ganhou a eleição para o presidencialismo com muito mais voto. Tem pesquisa da época. Outro dia eu falei aqui com o Carlito, não tem pesquisa, eu cheguei a postar até, mostrando pesquisa, se não me engano, Vox Populi e tal, que mostrava o nível de apoio ao Jango era superior a 55%. O Allende tinha acabado de ganhar uma eleição no Chile. Eles não precisam ter mais votos e mais apoio. Eles transformam a realidade. E eles iam matar o Xandão ou prender o Xandão numa solitária. O André Brum está falando aqui, então Xandão está dando o drible da vaca. Explica aí, Rovai. Tenho a menor ideia como é esse drible. O drible da vaca é quando você joga a bola para um lado, vai pelo outro e pega a bola na frente. A ideia é essa. Concordo, André. Agora que o Rovai traduziu, concordo. É o drible da vaca.